Paz de Jesus, irmãos. Muito bom nós estamos aqui hoje, mais um episódio do AmiCast, só que hoje no outro ambiente, né? Hoje nós estamos viajando um pouco, estamos aqui na cidade de Alvorada, estamos aqui na comunidade cristã Lugar de Filho, gravando um EP especial aqui com o pastor Juliano Rimador, popularmente conhecido aí, mundialmente conhecido. Mundialmente, essa é boa. Ney Lisboa que dizia isso, né? O cara é mundialmente conhecido no Bonfim, mas não é teu caso, mundialmente conhecido aqui no Rio Grande. Na Alvorada. No Algarve agora. Obrigado pelo convite, Ale. Uma honra participar desse podcast. Cara, sem palavras, receber vocês aqui. Fiquei muito feliz quando tu abriu a possibilidade de nós fazer aqui. Porque tu sabe que tem uma história isso aqui, né? Tem a ver contigo. Tem a ver contigo essa história. Te trazer aqui hoje. Queria eu te trazer para um podcast que tu fosse meu convidado, né? Mas não vai faltar oportunidade. Mas é uma honra, cara. Poder fazer o podcast da AMI aqui nos estúdios da comunidade. Nós sempre quisemos, na verdade, falar contigo num podcast da AMI, né? Mas às vezes a distância é muito grande e o horário que a gente grava também é bem complicado. E como a gente tá mais perto aqui, então foi legal gravar aqui e também já conhecer a nova estrutura aqui do estúdio aqui da comunidade cristã Lugar de Filho. Quantos anos já, Ju? 5? A comunidade fez 5 anos, né? Poxa, não, mas ela foi... Desde aquele primeiro jantar. Aham. É? Não, 5 anos desde que a gente arrancou a placa lá. Na Lagoa? Lembra? Tu tava nessa? Claro. Tu foi que me apoiou. Arrancando a placa. Saiu um pedacinho e a gente terminou de tirar, né? Caiu ela nasceu no dia já tava 11, caindo, né? Tava caindo. Ela nasceu no dia 11 de novembro de 2019, né? Ah, legal. Daí, isso aí. Mas a gente tem aquela história antes da adoração, que Deus nos preparou ali, vivemos tudo aquilo que a gente viveu. E teve aquele lance do jantar que tu fez já com o Lugar de Filho, lembra? Então, daquele jantar lá, Lê, aquele jantar aconteceu por meados de 2017. Que foi teu aniversário. Aniversário, isso aí. Cara, e ali foi o encontro, né? Nós temos o banner, até hoje o banner que a gente deixou na frente, tá lá no fundo de casa lá, né? Que foi uma tentativa. Aquela tentativa era o quê? Nós ter um boteco que nós pudesse fazer um barulho, que os caras entrassem e pedissem alguma coisa para tomar de bebida alcoólica, e a gente dizia, não tem, nós temos Jesus, isso aqui é uma igreja. Era a proposta, era a intenção. Eu costumo dizer, né, que a intenção de pregar o evangelho todos nós temos. Basta nós conhecer Deus para saber de que forma ele quer que a gente pregue, né, mano? E lá foi uma tentativa, né? Daí fizemos o aniversário, só veio crente, comemos que nem os loucos, fizemos louvor, umas adoração, tudo amontoado dentro daquele restaurantezinho, muito aconchegante até, né? E depois não rolou mais, né? Mas a ideia inicial era um boteco evangelístico, assim. Não, a ideia era ser o... Pô, muita gente tentou isso, né? Muito. Inclusive saiu uma notícia agora, essa semana passada, acho que foi semana passada, de um cara que tentou isso em Brasília. Ele montou um pub gospel em Brasília e não deu certo. E aí ficou 3 meses a ver navios e aí ele fechou e no mesmo lugar ele abriu um inferninho. Aí ele dando entrevista pro Metrópole, ele disse que eu sou empreendedor, entendeu? Apesar de ser cristão, eu sou empreendedor. Olha a justificativa dele. Eu fechei e abri o inferninho me dá dinheiro. Bah, que loucura, né? Mas tu consegue entender, Ale, que o porquê não daria certo uma situação como essa? Que eu acho que não daria certo em lugar nenhum no mundo? Porque não tem como, igreja tem que ser igreja, mano. Não tem como imitar. Até mesmo um palco no meio, assim, que foi uma coisa que a gente também adaptou aqui, que foi uma iniciativa da LGF inicialmente, que não tem nada a ver, a popularidade e o avanço da igreja LGF não tem nada a ver com o palco no meio, tem a ver com a proposta e a forma com que eles fazem, eles são potência. Então, a questão tem que ser bem claro, isso aqui é uma igreja, até mesmo nos próprios evangelismos. Isso, não dá pra mesclar, né? Não, até mesmo no próprio evangelismo. Quanto tempo nós fizemos evangelismo, né? Nós, eu, tu, as nossas famílias, e a gente pensava naquela ideia de atrair as pessoas pelo barulho. Não, mano, hoje a gente deixa bem claro, somos a igreja, estamos aqui porque tu tá perdido e a gente veio te encontrar. E aqui a pregação do evangelho e deu, né? É isso aí, cara. Mas aí. Sabe que não precisamos mascarar, né? Eu ia entrar nessa pauta até, né, cara, porque... o evangelismo, ele precisa de alguma técnica, obviamente que precisa, dependendo da situação que tu tá, né? Uhum. Inclusive, tu usa, né, a tua arte como para atração, né? Sim. O rap e tudo, mas também não dá para inventar muito, né, cara? Uhum. Porque o evangelho tem que ser pregado. Eu tava conversando com o Augusto ontem, o Augusto, um missionário que ele foi da Light Zone, e hoje ele é plantador de igreja em Canoas. Uhum. E ele tava plantando igreja antes da enchente. E ontem eu entrevistei ele num episódio, cara, e ele me disse isso, ele evangeliza em rave hoje. Ele entra na rave, ele paga o ingresso da rave, ele entra pra rave, e ele ganhou, inclusive agora ele ganhou uma tenda dentro de uma rave, que quem promove a rave deu uma tenda pra ele acolher as pessoas dentro da estrutura da rave. Uau.
E eles não mascaram nada. Não, eu vim aqui para pregar o evangelho mesmo. Mas eu entendi que, quando a gente tava falando a respeito de que tipo de técnica que nós poderíamos ter, que inclusive eu uso a minha do rap, né? Eu acho que não tem tanto a ver com técnica ali. Eu acho que tem que haver, o que tem a ver é a leitura atual, a voz do Espírito. Porque nós vemos quando Deus levantou os profetas e mandou ele fazer coisas, Deus mandou ele fazer coisas impossíveis. Imagina qual foi a dificuldade para Elias chegar diante de Acabe. Tu consegue chegar diante do Lula hoje? É, Consegue chegar diante do Leite? é Tá, difícil. entendeu? Tá, agora o Acabe nasce do nada, Eu né? não E tinha aí pensado nisso. uma mensagem para levar pro cara. Quanto ele não se, né? Mas ele acreditou na voz. É que nem Noé. Meu, constrói uma arca que eu vou fazer chover. Bora. Não Tu tem acha nem então ferramenta. que tem a ver com o discernimento? Tem a ver O com o espírito. discernimento do, Tem a do, ver do ambiente tem a ali. ver com intimidade. Nós hoje que vivemos Sim. a obra do Espírito Santo em nós, dentro de nós, né? Podemos dizer que tem a ver com a voz que fala através de nós. Né? Esses homens Entendi. foram ouvir a voz de Deus, era o Espírito sobre, né? O poder, né? Uhum. Nós que podemos nos encher com o nosso livre-arbítrio de buscar a Deus, de nos encher de Deus, tem a ver com o que Deus quer que a gente faça hoje. Né? Tipo Entendi. assim, hoje a gente tem vivido essas loucuras, né? De Deus dar uma direção na hora e nós fazer e ver que é Deus purinho. Eu acho que o mais importante é nós buscar a intimidade, que daí na intimidade tu tem a certeza do que a voz tá mandando tu fazer. Entendi. Mas quando tu fala a voz, assim, Juliano, tu tá falando a voz, ela é no coração, ela é sensorial, ela é audível. É estranho falar isso daí, né? É legal até, bem interessante falar sobre isso. Eu acho que muita gente vai, principalmente os meus, quando lançar, vão jogar dentro do grupo, né? Cara, a voz, cara, é inexplicável falar isso, mas ao mesmo tempo a gente pode tentar ilustrar um pouquinho para. Porque eu acho que ela é muito pessoal, depende de cada um, né? Mas a mesma voz que te constrange. Porque existem as formas do espírito trabalhar, né? Constrangendo, convencendo, dentro, nos enchendo, quando nós em obediência vivemos e colocamos para dentro de Jesus, e sobre em poder, né? Então aquela voz que constrange, eu acho que é a mais clara que a gente consegue ouvir. Eu acho também. Porque quer ver uma coisa, a voz mais, até para usar esse peso para entender se é Deus mesmo, é só tentar me lembrar de todas as vezes, e todas as vezes que ele me constrangeu e me constrange ainda. Porque tem coisinhas que tu faz que tu vê a voz dizendo assim, bah, meu, rateou. É isso. Entendeu? Então essa voz que diz tu rateou é aquela voz que nos toma, que a gente não consegue explicar, porque a gente sabe que o que sai da gente ali em cima daquele altar não tem nada a ver com nós. É uma tomada de consciência, né, parece. Eu estava lendo um material que fala um pouco sobre isso, sabe? Sobre a união com Cristo e o nosso constrangimento. Tipo assim, quando nós estamos unidos com Cristo, ou quando a gente começa essa união, assim, de busca de perfeição, que é o mandamento, né? Sim, que a gente buscar tem a estatura de varão perfeito. Isso. E até mesmo ser imitadores de Deus, assim como eu sou, como Paulo disse também, a gente vai ficando tão próximo de Deus que as coisas nos constrangem de forma bem violenta, bem violenta. E essa é a busca da santificação que nos conduz para esse caminho, eu acho, que de perceber o que é Deus, o que não é Deus, e a questão da maturação da nossa consciência, né? Porque ela deixa de ser nossa e ela passa de ser uma parte de Deus em nós. Acho que a forma mais clara de explicar isso daí é quando nós entendemos o que nós queremos, que é Jesus e a total direção e governo dele sobre nós, e a gente busca o conhecimento cada vez mais profundo sobre quem ele é. Nós temos muitos livros que a gente lê. Tu é um leitor que eu sei que gosta e aprendi bastante a ler contigo. Tem bastante coisa ali que até eu sei que tu leu e passei a ler para entender algumas coisas. Mas nada como a Bíblia Sagrada. Nada como, nada. Então, quanto mais tu conhece a forma que ele pensa, porque hoje eu leio a Bíblia da seguinte forma, né? Eu tento interpretar as emoções de quem estava vivendo a ocasião. Isso aí. Tá, daí eu interpreto a emoção do cara. Então, ontem foi domingo que eu preguei Daniel, né, mano? Não negocie, né, mano? E algumas bíblias te dão panorama, né, do contexto cultural, né? Não precisa nem buscar muito livro, assim, às vezes. Eu tenho uma coisinha ali que eu comprei ali, que eu não vou comprar as grandonas, né? Mas eu comprei uma pequenininha, porque eu sei que a grandona eu não vou ler, né? Que tem o contexto histórico ali. Tem como é que se diz mesmo, cara? O pastor Lucas que me encorajou. Aqueles livros grandão que tu tem ali, enfim, eu não vou saber lembrar agora, não vou saber falar agora. Mas tem um ali que fala, assim, o panorama bíblico. Entendi. Tá, eu peguei um mais simplesinho para poder entender o livro, os contextos dentro do livro. Porque, por exemplo, tu lê um livro de Isaías, tem alguns momentos da vida de Isaías, do livro de Isaías, né? E eu pego aquilo ali para pegar uma pincelada para entender, pela visão macro, era mais ou menos isso aqui. Uma visão histórica, assim, pincelada. Exatamente. E aí depois eu entro para dentro do projeto, e aí eu vou tentar interpretar a emoção do cara. Preguei domingo agora sobre Daniel, né, cara? O pastor Lucas trouxe um estudo esses dias, estudo não, mas uma revelação, né, de que Daniel, quando foi arrancado da sua família com 17 anos, e por ser nobre do povo dele judeu, foi levado para cuidar das coisas do rei da Babilônia,
que para o lugar que ele ocupava, e tu também é um historiador, daqui a pouco pode me ajudar com isso, diz que ele teve que ser tratado como eunuco. E a gente sabe o que fazem com eunucos. Então, Daniel, ele foi arrancado dos seus pais. Oxe. Ele foi arrancado dos seus pais. Até tomar um café aqui. Eu também vou tomar. Também fiquei nervoso com isso daí. Agora fiquei preocupado agora. Ele foi arrancado dos seus pais, tá? Viu seus pais serem mortos ali. Teve o seu membro decapitado, né? A masculinidade dele, porque homem é homem em qualquer lugar do mundo. Sim. Né? E agora ele tá sendo preparado para servir a mesa do cara que matou a sua família, né? E o que ele faz na primeira ocasião? Em cicatrização, em traumas de infância, ele não justificou a infância que ele teve, ele não justificou as coisas que ele passou para dizer eu sou assim. Nós estamos vivendo no meio de uma geração ali. Que louco isso, porque daí a sociologia, mais uma vez, ela tá errada, né? Porque ela diz que quem informa o cara é o meio. Pois é. Então, se o Daniel fosse Deus formado entra. pelo meio, não seria o Daniel que a gente conhece. Com 17 anos, quantas experiências tu já tinha vivido? Tá, vamos pensar assim, Daniel foi arrancado com 14 anos. 14 anos é a idade que teu caráter, bem dizer, tá pronto. Tua personalidade. Hormônio já estourado. Personalidade, né? Tá, 14 anos, certo? Vamos lá. Então, Daniel, digamos que foi arrancado com 14 anos, uns 3 anos entre rolar pra lá e pra cá dentro das prisões, até que, esse aqui é da família nobre, tá? Então arranca, vamos agora deixar cicatrizar mais uns 6 meses. Tá, agora vamos botar ele lá pra dentro. Tu já parou pra pensar que a primeira atitude dele foi quando ele olhou pra tudo, talvez em forma de raiva, mas não tava lá pra saber. Mas ele pensou assim, ó, churrasco, sushi, guaraná, vinho, eu mereço. Olha o que fizeram por mim. Eu vou me fortalecer, vou matar esse cara. Se fosse eu faria isso. Não, eu vou comer bem, um dia que eu puder, eu vou arrancar a cabeça desse rei fora. Eu, Juliano, faria isso. Mas ele falou, não, eu não quero me contaminar com os manjares da Babilônia. Eu não sou daqui. E ele se agarrou no Deus dele. A mesma condição de Josué também, quer dizer, de José, né? Eu também na condição de José. O que eu ia fazer com toda aquela grana, com toda aquela estrutura, com todo aquele poder? Agora tu já parou pra pensar que José é outra coisa, né, velho? Porque daí tu pega o guri que saiu de casa, que tinha uma estrutura boa, porque ele era amado pelo seu pai, ganhou uma túnica especial, foi jogado numa cisterna, se manteve com Deus, porque ele se destacou, assim como Daniel tinha um espírito excelente por causa de Deus, José também. Aí ele passa por esse projeto ali de ficar dentro da casa de Potifar, vive a injustiça da casa de Potifar, é lançado numa cadeia que, se eu não me engano, durou quase 10 anos, ou 12, não me lembro bem, e quando é chamado, justamente foi o próprio sonho que colocou ele ali, ele vai lá revelar sonho. Ele sabia, mano, para que ele foi chamado. Aí quando ele foi levantado, virou governador, já tá em palácio, já tá comendo bem, dormindo bem, família linda. Quando ele tem a oportunidade de se vingar dos irmãos, mano, ele tava tão carregado de Deus nesse caminho, que ele gritou pra humanidade dele sair pra fora e bater no peito. Sou eu, José. Essa é a voz que a gente tá falando desde o início, então, né? Talvez tenha sido a mesma voz de Moisés também, né, cara? Que seria o próximo faraó. Moisés é outra fita, mano. Moisés é uma coisa, né? Nós temos falado bastante sobre isso. Eu tô estudando Êxodo, né, cara? Tá tendo uns bagulho aí que tá batendo. Tá batendo uns bagulho, assim, né? Moisés. Como a gente diz na Assembleia de Deus, ele solta o rolo aí, desenrola o rolo. Mano, umas coisas loucas, assim. Não quero que vocês entrem em parafuso comigo. Eu quero, sim. Vai dando lugar, então. Vão me chamar de louco. Vão me chamar de louco, né, nessa história aí, né, cara? Mas vamos lá. Pra mim, ele é a história de Moisés é uma alusão, ou um apontamento, ou um comparativo com a história de Jesus. Ambos foram perseguidos quando eram bebês. Uma sombra, né? A sombra do que haveria de vir. A sombra, né? Parafraseando Hebreus. Fazendo assim, a gente não tem como comparar uma coisa na outra, né? Moisés é homem falho, tanto é que não entrou na terra, mas aparece depois com Jesus na tenda. Hoje Deus falou comigo isso daí. Eu falei, eu não quero ser um Moisés que trabalhou, porque eu tava orando hoje ali. Pai, eu não quero só trabalhar. Daqui a pouco porque eu tava não ali, botar o pé na terra? Eu tava vendo o negócio, eu tava nervoso por causa do prédio do lado, pra ver como é que ia fazer, por causa de uns projetos que tá nascendo aí. E eu tava meio que pilhadão, eu tenho que orar. 6 horas bateu, a Josi tá ali, ela, a Bruna, eu já desci pra orar, nem falei. Nervosão, assim, sabe? Ela já olhou, já viu, já pegou o carro dela, foi embora. E eu fui orar e eu falei, pai, eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim. Ou seja, eu sou intenso ali. Com as coisas, com a obra, com avançar, com fazer acontecer. Só que daí eu fiquei pensando, e que nem o Thelmo pregou esses dias, mas será que essa aceleração é boa para Deus ou eu tô só um militante gospel do que eu sei que tem que ser feito? Eu não quero ser um Moisés que vai fazer o povo, tirar o povo do Egito e chegar na porta e dizer tu não vai entrar. Daí eu fiquei, cara, será, mano? Porque tem umas histórias de Moisés que tá rolando na minha vida aí. Aí eu peguei assim, Senhor, como é que esse cara não entrou? Será que eu vou me surpreender se eu chegar lá em cima e encontrar com ele? Ele falou, bom, a prova de que ele entrou é que foi ele que apareceu. Na tenda, né? Quer que eu monte uma tenda pra ti, pra Elias e pra Moisés?
Então a prova de Percepção, que ele entrou. cara. É a prova que ele entrou, né? Mas enfim, falando de Moisés, vamos pro manto? Bora. Tá preparado? Não, comecei a viajar no bagulho, né? Moisés, ele foi um menino que nasceu, que a sua mãe não fala do pai dele, mas fala sobre a sua mãe. Ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Ah, essa trilha, corta essa trilha aí depois, cara. Pelo amor Ai, de Jesus. Galera, quando se junta eu e a Lê, dá nisso, tá, meu? O bagulho tá muito sério. Bagulho, agora os negros vão trocar. Vá, perdeu a audiência. Só ficar olhando lá, os negros... Ah, não dá pra ouvir esses caras aí, mano. Não dá pra ouvir esses caras aí. Ai, Olha. que loucura, meu. Não, ele nasceu de uma menina que não aparece o pai. Uma mulher, né, que não aparece o pai. Mas já tinha 2 irmãos. Né? Era a irmã que corre atrás e Arão, que é 3 anos mais velho que ele. Depois a gente vê no desenrolar ali. Dava outra trilha aí, né? Aquela Miriam dançando. Na presença de Deus. E aí ele pegou e nasceu nesse período de improváveis, né? Ele quebrou algumas coisas. Por exemplo, assim, ó, ele, por ser o mais jovem do que os irmãos, depois acabou exercendo governo sobre eles. Né? Mas isso é uma coisa que Deus escolheu, que quis. Mas ele nasceu ali, quando ele tava gritando demais, a mãe preferiu colocar ele num cesto. Abre um parênteses aí. Porque tu percebe a conexão. Moisés foi o mais novo que governou, Davi foi o mais novo que governou, José foi o mais novo que governou. E aí a gente pode caçar outros. E eu acho que isso a gente consegue ver hoje numa realidade da igreja. Quantas pessoas tu lidera que são mais velhas que tu? Eu me vejo às vezes assim, as pessoas, pastor, o senhor, agora tá mais do que nunca. É isso. Tá mais do que nunca. Apesar que agora eu sou um senhor, né? Mas eu fico estranho quando as pessoas me chamam de senhor. Tá com 48. 48. É, não, pois é, eu tô com 43 e tu cada vez tá mais como um pastor, o senhor. E antigamente eu dizia, meu, dá uma seguradinha, pá. Entendeu? Só que agora, cara, é inevitável por causa que não é a nossa fisionomia, mas a autoridade que a gente Isso. tem. E foi a gente que escolheu? Não, foi Deus que nos escolheu. É isso aí. Pra Fecha o parênteses aí. exercer. Fechando parênteses. Voltando. Volta lá. Moisés, a mãe dele, né, tem ele ali. Porque se a gente não fecha o parênteses, cara, a gente nunca fecha, entendeu? Num período que nasceu do nada aquela perseguição, né, por matar, por causa da questão dos hebreus estarem se multiplicando, né? Então, ó, quem nascer agora tem que matar a partir da parteira. Não criança viva já, mas que estiver nascendo. As parteiras não ouviram o rei, o faraó, e seguiram tocando ficha. Moisés nasceu, deu pra segurar até um certo tempo, daqui a pouco a mãe dele pega ele, coloca num rio. Quem é a mãe, mano, que tem na cabeça de pegar uma criança e colocar no rio? Claro, por mais que tu sabia que podiam entrar e ele ser morto a fio de espada, mas a Bíblia não fala que ele seria morto a fio de espada. A Bíblia fala que aqueles que estivessem nascendo. Aí no caso de Moisés, se eu não me engano, no texto fala que agora era pra pegar a criança e jogar no rio. Já tá nessas aí, ó. Quem nasceu e essas mulheres não seguraram, pode jogar no rio. Sim, porque elas estavam sacaneando o faraó. E tanto é que é o seguinte, elas foram tão na direção de Deus que Deus não permitiu que matassem elas. Pois é, teve. Eu não faraó vi relato, tá pelo matar menos. Criança, não permitiu que matassem elas. Aí a mãe, pensando que o filho vai morrer a fio de espada, impulsionada por isso, pensa, eu prefiro largar o meu filho no rio. Claro que é uma coisa que nem mamãe faria. Do que eu ver ele morrer a fio de espada. Por que ela não fugiu? Por que ela não tentou alguma outra coisa? Não, ela largou no rio, cara. O que foi isso aqui? Direção de Deus. Voz, é a prova de que Deus está no controle de tudo o tempo todo o tempo. Larga a criança no rio, o guri vai descendo o rio abaixo, não vira o cesto, cai direto na filha do faraó. Ah, que bonitinho esse bichinho, vai ficar pra mim. Uma guriazinha, precisa de alguém pra amamentar ele? Ah, preciso, chama lá, chama a mãe do menino. Ah, coincidência? Não, Deus. Deus sempre tá no controle ali. Cara, que louco isso, porque olha só, aí eu comecei a trazer para nossa realidade agora, para nossa cultura mais emotiva, mais sensorial, mais coração, né, entre aspas, assim. Se fosse hoje, uma mãe não soltaria mesmo o seu filho. Morreria antes de ver o seu filho ser morto. Mas me parece que na época, e é uma sacada agora, talvez, me parece que na época eles estavam mais conectados com essa questão da direção de Deus, que não importa a minha emoção, meu sentimento pelo filho, não importa é a palavra que foi me dada, não importa é a promessa que foi me dada. Tu acredita que ela estava convicta que ela estava ouvindo Deus? Ah, eu acredito. Cara, eu acredito por ela ser do povo, né, de Deus, né, da tribo de Levi. Sim. Né, e tu vê, né, o Moisés que serviu o povo, conduzindo eles para fora, já veio da própria tribo daqueles que serviriam o povo de Deus, né? Poxa. E acredito também, pela tua percepção, que ela podia estar ouvindo Deus, e acredito que, por ser de origem, né, dos hebreus, que ela tinha uma vida com Deus, né? Porque é muito enraizado, é muito forte isso. E ali era a semente de Jesus. Uhum. Né? Se Moisés morresse, o Messias não vinha. Então, era a semente do Messias. A mesma coisa aí, vamos para todos os outros, né? Para todos os outros. Pois é, vamos falar um pouquinho sobre essa semente aí? Tá,
Jesus era descendente de... Mas a conexão de Jesus com Moisés era de Maria ou de José? Ah, era de... José. Biologicamente? Não, biológica não, vamos lá. Vamos lá, qual era a conexão Ah, dele? de José? José, então tá, vamos ser sinceros. Claro que ali o embolamento tribo era tudo mesmo, né? Mas culturalmente e para ser pertencente de uma... Né, ele escolheu José para criar. Pra criar. Mas E nem era biológico. Não, e a genética era dele. É. Não era da tribo de Levi, nem dos Não, outros. Era não. da raiz de todas Mano. as coisas, né? Então, voltando ali ao assunto ali, a mulher foi, criou a criança, e daí tu imagina que ele teve que ser entregue agora, quando assim que começou, desmamou, que era, tinha um período, tinha um tempo, um período obrigatório da criança desmamar, que hoje varia, né? Pra nós varia. Sim. Né? Agora pra eles não, é aqui deu, já era, não tem mais teta e deu. Pra nós depende hoje da questão do trabalho, da demanda uma série de coisas, da vida. né? E aí ele pegou e desmamou o menino, e já que desmamou, é o seguinte, agora eu tenho que devolver pra dona. E aí tu já parou pra pensar, mano, por que nós temos hoje a Bíblia escrita? Porque não tinha um alfabeto antes. O hebreu não tinha um alfabeto. O alfabeto nasceu para escrever a história do hebreu por causa de que um Moisés foi criado na cultura egípcia, aonde ele aprendeu um alfabeto, cara. Olha que loucura, mano. Ele teve que ir pra lá. Porque a tradição oral ia morrer em algum momento. Claro, e não ia passar precisamente. A tradição oral ela foi até o deserto e aí começou a escrita. Né? Deus ainda escreveu na linguagem deles. O próprio Deus escreveu as primeiras palavras na linguagem deles. Não, e aí que foi onde Deus falou comigo muito forte, assim, sabe? Tem coisas que tu vai passar na vida, são inevitáveis tu passar na vida. Tu não vai entender na hora. Para aí, então, Deus ele queria se comunicar de forma escrita com o povo. Ele tinha que deixar uma herança escrita, né? Porque uma geração todinha mudou, tu lembra? Sim, porque daí então Moisés porque vem... Eles não obedeceram, uma geração todinha mudou, ficou só Moisés, Josué, naquela transição ali de, né? Daquela treta que deu ali. E eles tinham que deixar uma coisa escrita. Então Moisés começou as escritas, começou com os mandamentos, 10 mandamentos, as medidas do tempo. Eu estou em 35, em Êxodo 35, estou lendo ali agora. Então já passou um monte de orientações a nível disso, daquilo outro, porque sacerdote faz isso, sacerdote faz aquilo outro. Separa tudo, entendeu? Eu tô louco naquilo ali, mas eu tenho que ler. Eu prometi para mim mesmo que eu ia ler palavra por palavra. Às vezes eu passo não vai passar nem a genealogia. A ler. Eu já era serenado. Eu tô no nível 3 do WhatsApp. Meu chapéu. E aí eu tô aqui, ó. Tá, pra quê, né? Mas amém, né? Algumas coisas eu marco ali, até minha Bíblia tá ali, depois eu posso pegar pra ver. O que Deus falou comigo hoje. Hoje eu não li, ontem, né? Mas enfim, cara, Moisés passou pelo que passou pra poder aprender a escrever, pra poder escrever e pra poder alcançar eu e tu hoje. É muito louco. Claro que a escrita viria, mas tinha que alguém registrar. Então ele foi pro palácio para aprender a cultura, né? E disse que quando ele estava saindo no rolê, a gente sabe que ele pegou e viu um soldado fazendo mal pro seu povo, né? Então ele se sentia hebreu. Então todo mundo sabia que ele era do rolê. Povo. Todo mundo sabia que ele era filho lá e pai, adotado do palácio. Então por ele ser príncipe, ele tinha regalia. A gente tem que ler isso, Lê. Não tem como ele ser um príncipe Sim, não ter, né? Não ter regalia. Tinha. E daí num desses rolê aí, mano, eu tenho certeza que ele não pegou uma faca e tocou no cara que ele matou. Eu tenho certeza que aquilo ali foi um acidente. E tem algumas versões que falam que foi acidental. Isso, porque não tem uma intenção. Tu percebe no texto que não tem a intenção. Daqui a pouco ele pegou e, qual é que é? Até o texto diz, né, que daí na briga matou o cara, né? Não foi... E daqui a pouco tropeçou, bateu com a cabeça. Daí o que aconteceu? Ali ele tentou esconder, porque a humanidade dele quis isso, e a gente pensa, aqui ele chutou pra fora, né? Mas se ele não tivesse escondido, ele não teria fugido pro meio do deserto. Não teria encontrado as meninas lá querendo tomar água, os caras não deixando, e não mostraria o senso de justiça que tinha dentro dele. Talvez a versão teria sido outra. Elas não vão tomar. Primeiro vai tomar água aqui os nossos camelos, né? Não. É das gurias agora, eu não quero ele saber. Então mostra que ele é galo. Porque não é qualquer um, ele enfrentou os caras num lugar que ele não conhecia, ele não aceitou cachorro. Tá? Talvez ele usou as credenciais, né, que ele tinha, tomaram a água do negócio, certo ali? E depois que eles tomaram a água ali, que tomou a água, levaram ele pra casa e, pum, casou com Zípora, né? E tiveram as crianças ali, pá. Teve aquele baita daquele sogro.
Jétro, sacerdote de Midian. Ah, Tentei entender um pouco isso. Né? O sacerdote de Midian, que significa que ele é sacerdote de um povo. que botou ele no lugar dele às vezes, né? Não, ou seja, era um líder espiritual. Hum. Mas não quer dizer que é exatamente da religião que nós Sim, seguimos. cara. Essa Mas aí é ele uma tem um outra. compromisso. Esse daí é uma outra confusão. Mas ele tem um compromisso, né? O que que aconteceu? Ele foi, deu um rolé, e daqui a pouco passou 40 anos, mano. Tu parou pra pensar como é que ele tava? Felizão. Jéter era o chefe, um líder religioso de um outro segmento. Tem uma conexão, tá? Sim, Tem uma conexão com o povo tem. de Deus, tá? Mas era uma coisa mesclada. Um catoliquinho com um espíritozinho, entendeu? Uma coisinha. Uma mulher de outra cultura. Uma misturinha, pá. Então ele tá assim, ó. Ele começou cuidando das ovelhinhas do velho. Já vou falar na intimidade, porque eu conheço os guri. Sim, uma Começou nega cuidando- véia, Uma nega velha, java escurinha. os bacurinhas, as ovelhinhas dele. E fazendo com excelência, assim, ó, o coração dele tava resolvido do tipo assim, ó. Eu até fui príncipe um dia, eu até fui livre da morte. Ele devia contar pras pessoas, cara, era pra me ter morrido. Mas minha mãe me colocou no... E contou a história, eu fui príncipe do Egito, é mesmo. Mas daí... E agora eu tô aqui, e essa é a minha história, eu tô feliz. Ele tinha 80 anos, mano. 80 anos, meu, eu falei com um senhor de 80 anos hoje, tá? Tu não consegue ver perspectiva assim desse Não. ponto, né, de ser um desbravador, né? Não, e aí ele vai lá, e o velho vivo. O pai das gurias vivo, né? Porque depois Aham. ele que dá o conselho direto lá Tem e mais pá. isso ainda. Daí eles entram pra dentro daí ele vai lá pra dar um rolezinho, pra levar os bichinhos do Jétro lá pra tomar uma água, e ele está em busca de pasto. Pasto. Tá cuidando das ovelhas. Submisso a um homem. Resolvido, cara, dentro dele. Eu não permaneci príncipe, nem permaneci no meio do meu povo, e me livrei da morte. Eu não lamento nada que eu vivi, porque eu tô feliz, tô bem aqui, longe de todo mundo. Em paz. Na minha, E em como paz. diria o cancioneiro popular, né? Não quer guerra com ninguém. E aí ele vai lá levar umas ovelhinhas pra passear e vem, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o solo que tu tá é sagrado. Primeira coisa que Deus quis falar com Moisés, eu quero ver como é que tá a tua fé com relação a mim. Porque tu passou 40 anos ouvindo uma visão espiritual um pouco distorcida. Só que agora a matriz tá falando contigo. Cara, isso é louco. Esse dia eu tava lendo um troço sobre a questão da sarça, e a sarça era o vegetal mais comum que tinha na região. Mais comum. Tipo assim, o anchuma. Mato que não presta pra nada. Né? E na literatura que eu li, não me lembro de quem é, o cara faz analogia dizendo que esse comum somos nós que continuamos queimando pelo fogo e não nos consumimos. E o detalhe da sarça, a sarça é comum. O problema de uma sarça é que não se consome. É. E isso foi chamar a atenção dele. Já parou pra pensar que ele louco. reparou que ela queimava e não se consumia. Se aproximou pra ver. Ouviu a voz, tira a sandália. Quem és tu? Eu sou o Deus. Tô ouvindo o clamor do meu povo lá. E eu quero te levantar pra fazer isso. Tu imagina ele se olhando. 80 anos. Tô bem pra caramba aqui. Tô legal. Experiência de 80 anos, cara, tu pode escolher, mano. Ah, pai. Tô grandão aqui. Pô, e há quanto tempo que ele já não vinha? Agora, imagina, né? Quanto tempo que ele já não ouvia, ou sei lá, quando a última vez que ele ouviu nesse período todo, alguma coisa se manifestar assim tão violentamente, né? Acho que talvez tenha sido a primeira, depois de tudo que veio acontecer, né? Na verdade, eu acho que o mais profundo que ele mergulhou com Deus foi a mãe dele contando pra ele que ele não morreu afogado. Mas, o que a gente costuma ouvir quando a gente ouve uma história de alguém que era pra morrer e não morreu? A gente costuma ouvir o quê? É porque Deus tem um plano pra tua vida. E talvez ele estava agarrado nesse plano. Ele lembrou do plano. Porque ele fez tudo que Deus mandou a partir de então. Pois é. Porque realmente não tem relato anterior de ele ter vivido uma experiência Nada, sobrenatural assim, nada. transcendental. Só ele matou o cara, no outro dia ele foi passear, os guris estão brigando, ele falou, meu, não briguem, nós estamos juntos. E ele, não, quem te construiu o rei entre nós? Ou seja, foram injustos com ele, meu, porque ele tava defendendo os caras. Sim. Tu acha que vai fazer com a gente o que tu fez com o Vai cara matar ontem? outro, vai matar outro. E ele largou, mano. Ou seja, aqui eu vejo, agora entra nas noias, né? Aqui eu vejo, mano, que, meu, absolutamente nada a ler.
Bom, eu aprendi contigo uma frase, né, que até o que tá dando errado, quando tu tá com uma vida com Deus, tá dando certo, porque é do jeito que Deus quer. É, Tá entendendo? Não, e daqui a prova, mano, que nada foge do controle dele, e a gente fala muitas vezes da boca pra fora, nada foge do teu controle, mas por que estragou meu carro? isso. Não, peraí, mano, nada foge do teu controle. Por isso que a Bíblia manda a gente dar graça em tudo, por quê? Porque não tem nada que possa fugir do controle dele, mano. É interessante, Paulo diz isso ainda, né? Qual é a vontade de Deus é que tudo dê graças. Uhum. E a gente fica, às vezes, catando vontade de Deus, catando vontade de Deus, Então, ela é tão óbvia. a gente quer dar graças quando algo nos favorece. É isso. A gente dá graças quando é comum pra mim, quando alguém te fala depois de um culto no WhatsApp, pastor, hoje tomei um posicionamento, pastor, aquela palavra foi pra mim, porque o cara fica feliz quando alguém te manda mensagem dizendo Claro, que foi, cara. eu durante muito tempo me escondi disso daí, hoje não, cara, hoje Validando aquilo que é tu falou. a prova de que tu tá no caminho, né, e tudo mais, e a gente dá graças nisso daí, né, e daí a Bíblia manda a gente dar graça na beira de um caixão de quem a gente ama. Aí o Cara, apóstolo diz de novo, né? Aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer todo, circunstância. é um cara que tomou-lhe um monte de tijolaço, que foi dado como morto, entulhado de pedra, que se levantou, foi para um lugar, se restaurou nas suas feridas e diz: pra onde é que tu quer que eu vá, Senhor? Pra tal Oxi. lugar. Cara, é um cara que colocou a cabeça para ser decapitada, né? Não, não, vai firme. É um cara que aprendeu com Jesus naquela parte que eu preguei umas 4 vezes já sobre isso. E tu já parou pra pensar o que aconteceu quando os guardas vieram com Judas para prender Jesus e chegaram gritando? Fico pensando os brigadianos, tipo, turnão, aqueles raiz, sargentão, bigodão, barrigão, quase indo pra reserva. Cadê Jesus? E ele dá 3 passos pra frente e fala: tô aqui, sou eu. E os negros voltam pra trás e se prostram, porque a Bíblia fala que eles se prostram. Uhum. Ou seja, o que fez aqueles caras se prostrar? Digo, porque a vida toda eles foram procurar alguém e esse alguém nem respondeu porque fugiu. Mas quando eles se depararam diante de alguém que olhou nos olhos dele, carregado de uma autoridade, porque ele estava no Getsemane, ele estava clamando, O negócio preparado, estava violento de total oração. santidade, suando sangue. É comigo o bagulho. E eles recuam, nem eles entendem. Cara, eu não entendi por que eu tô prostrado. Vamos levantar. Cadê Jesus? Pergunta de novo. Já falei pra vocês, sou eu. Agora deixa que eles vão embora. Eu sou da época que, seguinte, eu não me enlouquecia sozinho. Eu sempre tinha que levar alguém pra me sentir menos mal. Mas Eu é levava isso. alguém pra me afundar junto comigo. Nunca pagava um X pro irmão que tava com fome, mas pagava um monte de gelo e droga pra quem tivesse se enlouquecer comigo. É do ser humano. Jesus falou assim: não, absolve ele. Eu quero que eles estejam comigo só quando as coisas estiverem bem. Do contrário, pode absolver eles, que a culpa é minha. Sou eu o culpado de tudo isso. É comigo. Aí Paulo deve ter ouvido essa história e deve ter pensado. Certamente. Tanto é que Pedro também, né? O pastor É. Lucas falou esses dias, a gente já sabia também. Quando foram crucificar, não, vira de cabeça para baixo. Não A quero. cruz era uma morte, parte asfixia, parte. Era asfixia e ali E a tortura de quebrar os ossos. não, é que a asfixia te asfixiava, então tinha que se equilibrar, aí tinha os pés perfurados, Quebrados. né, as dores, e as costas, né, machucadas, tinha que sair dali, né, então tu se apoiava e saía, né, Imagina, cara. e aí tu soltava e, né, ficava ali, a gente tentando imaginar, né, irmão, e aí Pedro não quis nem uma opção, De porque ele cabeça não pra quis baixo. ficar joqueando, ele, não, bote a cabeça pra baixo aí, imagina as mãos rasgando, Que isso. né, não, por quê? Porque ele entendeu que é o que vale ali. E aí, cara, eu tô lendo Timóteo. Tá? Eu li hoje de manhã, 1º e 2º Timóteo. E eu até brinquei com as gurias depois sobre uns versículos de Timóteo que é interessante. Tipo assim, tem uma parte que Paulo se parece muito com a Dani, que ele diz assim, não, tendo comida, tendo o que comer e beber, pra mim tá tudo certo. Bem a Dani mesmo. A Dani é muito simples, né? Aí Paulo vai falar pra Timóteo o seguinte, cara, não tenha medo de sofrer. Cumpre o papel de um evangelista. Uhum. Não tenha medo de sofrer. A ideia de Paulo, e ele fala no outro versículo sequente, o versículo 6, eu acho que ele diz o seguinte, 4:6, 2 Timóteo. Minha alma já está sendo derramada como oferta de libação. Já tinha consciência que também morreria, né? E última carta dele. Se der tempo, manda vir João Marcos, traz a minha capa, traz uns livros. Não dá pra dizer que ele estava feliz na condição que estava. Ele não estava tava convencido do feliz. que ia acontecer. Isso, tava... Dá a entender, lendo as emoções dele, que ele estava até deprimido. E tipo aprendeu assim, a viver mas satisfeito. E manda vir, não sei se foi nessa ocasião que ele falou pra vir logo. Isso. Então, tava se aproximando do inverno, e queria capa, queria que João Marcos viesse pra estar junto com ele. A satisfação que ele quis dizer ali, meu ponto de vista, é que assim, ó, cara, é isso, cara. É o que tem que fazer. Eu tenho Cristo.
E eu sei, eu preguei a vida toda uma coisa que agora vai acontecer, e eu falo, tá aqui o William de prova, né? Eu tenho falado já uns 4 cultos já. Irmãos, vocês não entenderam. Nós, como igreja, estamos abertos para preparar você para aquilo que você pode viver ou não de dia mal, de perseguição da igreja, porque temos um cenário bem propício. Não sou profundo em teologia para dizer É. que ele pode se revelar agora, ou se já está no mundo, ou enfim, não vou me deter a isso, não É, quero me aventurar só que um nisso. parênteses, eu até acho que não tem ninguém com inteligência suficiente hoje no cenário político mundial para ser um anticristo, mas fecha o meu parênteses. Não, e aí que tá, então tá aí, né? Mas, né, o que eu vejo, né? A gente tem que estar preparado ali para viver caso isso aconteça ainda na nossa geração, e também caso a gente passe por uma coisa isolada, pontual. Sim, Né? que é mais provável, acho, Que é nesse muito mais momento. provável, muito mais provável, né? Mas então, a igreja, o evangelho tem que ser, a gente tem que ler de capa a capa a Bíblia, mano, e principalmente o Novo Testamento, cara, e entender que, bom, eu acho que a gente tá, o ambiente das igrejas que a gente vive, nós vivemos aqui, não é um ambiente disso, né? De pegar a Bíblia e tornar uma mensagem coach. Sim, um instrumento de arrecadação, talvez Nós até. falávamos numa reunião, foi tu que fez um podcast que o Lucas participou? Foi o segundo podcast que o Lucas participou? Foi segunda. O Lucas falou uma coisa que todo mundo fala, mano. Mano, nós temos tudo a ler diante de Deus, cara. Tu é meu irmão, tu sabe qual é que é. Nós temos tudo para as pessoas não voltar. Nós temos tudo pro cara pegar. Principalmente a pregação. Cara, não, assim, a gente é muito organizado. Eu acredito, cara, que o ar-condicionado, a água, o atendimento, o cuidado, o amor que essas pessoas tratam, porque são excelentes, né? Eles têm, é unânime, todo mundo que vem aqui sai falando isso. Nossa, falam de tudo, né? Que estão vendo com os olhos, né? Mas, principalmente, o principal que eles vêm fazer aqui, que é ouvir uma mensagem, eles têm tudo pra não voltar a ler. Eles têm tudo pra não voltar, mano. Eu bato na tecla de santidade, bato na tecla do pecado mesmo, errado mesmo, de a gente fazer vista grossa, fazer de conta que não tá vendo, e esconder e tudo mais, e usa a minha vida, principalmente no caso da minha situação. Sim, se que eu vulnerabiliza, vivi, né? da minha situação que eu vivi há pouco tempo atrás, a respeito do meu casamento, das coisas que cito isso, e a maior prova, mano, que não é nós, que é ele, Tá aí. que eles... Eu quero mais disso. Cara, eu vejo pessoas entrando com problemas seríssimos de convívio social. Eu vejo pessoas entrando com vários problemas que é cultural, que está arraigado na vida da pessoa. A pessoa viveu a vida toda assim. E o olho, tu não reconhece mais as pessoas. Evangelho, mano. Elas estão acreditando naquilo que não vê. Cara. Porque a ideia do evangelho é pegar os inimigos de Deus. Os inimigos de Deus. Involuntários. Isso. Que é o inimigo involuntário, né? E transformar eles em amigos de Deus. Uhum. Mas aí é só pelo meio do confronto. Tu não recebe um inimigo, né? Do teu pai passando pano nele. Né? Tu explica pra ele quem manda. É. Né? É. Tu diz, o negócio é o seguinte, ó, não tem o que fazer, tu vai lutar, tu vai perder, tá? Tu quer ser aliado? Quero. Então é o seguinte, deixa tudo isso daí aí, e agora veste isso aqui, e caminha nessa linha aqui. Não é fora da linha, é nessa linha aqui, ó. Olhando pra esse cara aqui. E fazendo exatamente como ele quer. Por quê? Porque senão tu não vai entrar no lugar que é reservado pra ti. Tu já tá num time perdedor. Agora, se tu quer salvar tua vida, vem por esse caminho aqui. Né? Uma ótima conversa, Ju. A gente tá tendo aqui, mas eu queria te fazer uma pergunta bem, bem interessante. Quando é que tu sacou que tu tinha que ser o evangelista? Ah, pode crer. Eu acho que Bah, mano, tu é um cara que pode até me ajudar nisso, né, cara? Porque eu não sabia muito dividir bem, né? Eu fui aprender sobre evangelista, profeta, apóstolo. Não, até mas nem me refiro até nos 5 ministérios. Mas depois tu tem que entender um pouquinho dos 5 ministérios para poder entender, porque entendendo o evangelista nos 5 do ministério, tu consegue entender, inclusive, a igreja que nós somos, Não, né? não, saquei. Mas é assim, nesse sentido, assim, pô, aceitei Jesus, converti, tô numa nova vida e agora eu tenho que evangelizar. Ah, cara, acho que eu entendi que o evangelista não nasceu na época que nasceu o rap. Acho que o rap era uma coisa que eu nem entendia bem o que eu queria, né? Ou seja, eu sabia que tinha que fazer uma coisa para Deus, mas eu não sabia como fazer. Uhum. Acho que nasceu com a igreja da rua. Acho que sim, porque daí eu entendi que quando me despi, né, que não era mais palco, era o mundo lá fora que tinha que ouvir. Uhum. Porque tu, quer ver, eu vivi uma vida de atividades dentro das igrejas, Sim. vendendo uma camiseta, ganhando uma ofertinha, indo aqui, indo lá, vivendo aquele glamour que eu acho que Deus me permitiu pra eu poder, acho que ele me permitiu pra me arrancar todinho do mundo e dizer assim, bah, agora ele não tem mais nada pra onde voltar. Tipo, ele não tem mais nada, ele largou aquela moto, ele largou as coisas, tudo, largou o táxi, largou tudo, é só eu na vida dele. Daí quando ele teve tudo isso de mim, eu acho que ele começou a botar algumas coisas que, tem um povo que tem que ouvir.
Aí nasceu as primeiras caixas da Entendi. Igreja da Rua. Então, no Igreja da Rua, tu percebeu que tu não era mais um cantor gospel, que tu era um pregador do evangelho. Eu entendi. Acho que eu tinha o dom de comunicar, porque o que resume o Juliano Rimador é uma coisa unânime que nós temos direto na mesa de novos membros, que a gente ouve aqui na mesa de novos membros. As pessoas falam de duas coisas quase que unânimes, né? Uma delas, o acolhimento da casa, ou seja, toda essa agilidade de receber, de acolher, de abordar, que eu fico cobrando e fico em cima, ainda acho que é pouco, mas é perfeito, mas eu cobro bastante, que as pessoas falam, não, o acolhimento foi incrível, desde quando levantar e receber o aperto de mão, o abraço ali, né? E a segundo, mano, que é unânime, não falam de mim, falam do evangelho, mas usam uma coisa que dá a entender que é chamado ministerial da minha vida. Que é assim, a forma com que nós entendemos aquilo que é pregado. E é quase que unânime, todo mundo fala. Eu já passei por outros lugares que as pessoas falavam e eu não entendi. E aqui eu entendi claramente sobre ser filho, entendi claramente que eu tenho que me parecer com Jesus. E aí elas falam as características que principalmente viraram chave dentro delas, né? Então, a comunicação. Eu entendi que é isso. E a Lê, e talvez, cara, eu não sou a última bolachinha do pacote, mas eu fui chamado para fazer uma coisa tão diferente, cara, que volta eu fui estudar, né? Estudar, eu digo não estudar formalmente, sim, né? foi Mas buscar, eu fui ler, fui estudar, fui tentar entender. E, cara, às vezes eu chego preparado ali para fazer um... Bom, eu criei a escola de Timóteo. Eu tenho uma escola de Timóteo, os meninos participam, eu dou aula, né? Que legal, cara. Criei a escola de Timóteo. E que era um desafio para mim, né? Sim. Para mim ser... E por que Timóteo? Por que tu escolheu Timóteo? Por causa de discípulo, né? Por causa de um discipulado, né? A escola de um discipulado segundo que Deus... Porque assim, nós temos a escola bíblica que o pastor Lucas dá, que agora até meio que extingui e deixei somente no curso dele, que é muito completo, também para ajudar ele, porque é um curso bem bom. R$30, às vezes tem umas promoções que até menos. Então eu criei, deixei para o pastor Lucas e criei a escola de Timóteo, porque Deus me constrangeu de eu pegar e ensinar segundo a forma que eu acho. Porque Timóteo se tornou um discípulo direto, né? Sim. O filho amado, Paulo chamava. Né? Então eu que assim, tanto é que é o seguinte, é um link que eu largo dentro do grupo dos obreiros e escolho alguns que estão querendo se tornar obreiros, e eu digo, tanto é que não é todos que estão lá. Eu largo dentro da escola de obreiros, nem todo obreiro tá. Tem 66 obreiros hoje na casa, oficiais dentro do grupo ali, e a escola de Timóteo deve ter 50 pessoas, acho que mais da metade, quase metade, ou uns 40% da escola de Timóteo não é obreiro oficial. Mas são gente que eu escolhi para discipular segundo o que Deus me mostrou. Então tem Bíblia, tem evangelhos, tem uma pincelada no Antigo, mas mais para poder mostrar que é a sombra do Novo. Sim, aí tu estruturou isso. Estruturei na minha ótica. É um treinamento, a gente dá a oportunidade de cada escola de Timóteo, 3 pregadores pregar 10 minutos. Passo para eles as dinâmicas da construção de uma mensagem. Que daí legal, cara. É uma construção de introdução. Aí faz para eles as paradinhas ali, né? Desenrola e traz papel e tudo mais. E, cara, a escola de Timóteo é fogo, né? Tem dias que eles chegam aqui e não tem cadeira no salão. E aí a gente vai pro olho do furacão orar. E, cara, começa umas oraçõezinhas, as pessoas sem entender, um ladinho pro outro, e daqui a pouco, mano, a gente não consegue voltar, mano. A sarça começa a arder. Tipo assim, é uma coisa espontânea. Porque daí eu digo assim, vamos orar um pouquinho? Vamos. Daí nós carregamos 30 minutos. Assim, né? Porque é a característica que eu tenho de orar. Tem gente, pastor, quanto tempo tu ora por dia? Tem gente que fica, né, talvez vão descobrir nesse podcast aqui. Eu sou metódico, né? Eu oro no mesmo lugar, eu caminho na mesma direção, dentro das mesmas lajotas. É mesmo? Simpatia isso aí? Descobrimos hoje aqui a simpatia. Não. 30 minutos exatos. Eu posso ter mais períodos, ou se Deus me pedir 1 hora, eu oro. Mas normalmente, e vou dizer normalmente, num período bimestral, é muito raro Deus me pedir 1 hora, direto. Tem dia de jejum, eu orar meio-dia, meio da tarde e 6 horas da tarde, o horário de Adão. Mas Adão nem foi uma figura que deveria ser levada em consideração. Mas se ele encontrava Deus na viração do dia, eu também quero encontrar. Então, toma, tá aí um exemplo. Entendeu? Então, mas, Ale, essas coisas de ser, como é que se diz a palavra? De ser pragmático. Metódico. Cara, é uma coisa que... E nós liberamos isso um pouquinho na escola de Timóteo, assim, escolhe um lugar. Olha, nós usamos uma dinâmica uma vez, cara. Tu tava na escola que nós apontamos pra caixa?
Da caixa de som que nós apostamos assim, aqui, que eu montei, assim como eu tenho uma escola, eu perdi memória, então eu não lembro de nada que eu construí na escola de Timóteo, né? Coisa boa. Mas teve uma mensagem, não, é Deus purinho, teve uma mensagem que eu construí que eu apontei uma caixa de som e eu construí uma narrativa em cima disso, cara. Que, quando nós apontamos pra caixa de som, tava dando a entender assim, é ele, entendeu? É sobre ele. E, cara, a galera gravou aquilo ali e não esqueceu mais, mano. Do tipo assim, ó, se tu quer ser um discípulo, tu tem que entender uma coisa. Tudo que tu vê e perceber que tá apontando pra ti, que tá trazendo pra ti, que tá promovendo a ti, toma cuidado, tu tem que ir. Então, no meio do culto, no outro dia, num domingo, casa lotada, eu pregando uma mensagem, apontei pra caixa de som e todos que estavam na escola de Timóteo, na mesma hora, no meio da igreja, apontaram pra caixa de som. Né? Acho que eu quis fazer uma dinâmica falando, né, que... todo mundo com a mãozinha, né? Foi uma dinâmica que eu quis falar, assim, que uma coisa é alguém chegar e dizer assim, aquela câmera ali, pai, tu vai olhar pro cara e vai dizer, a câmera, tá, tu nem vai lembrar que o cara falou da câmera. Agora, se eu começar a dançar chula aqui e fazer um break junto e eu apontar pra câmera ali, tu vai prestar mais atenção em mim do que no que eu apontei, né? Eu quis dar a entender que as pessoas não podem chamar atenção pra si. Que as pessoas têm que ser objetivas e apontar pra ele, fazer com que todos olhem pra ele. E muitas vezes nós somos caras que estamos dançando break, dançando a chula, se vestindo pra chamar atenção, justificando que isso é pra apontar pra ele, mas nós não conseguimos. Não é. Eles continuam olhando pra nós. Não entendi. E esse é o problema de uma geração. E nós temos que montar toda uma estratégia pra que todos vejam ele. Aí já não é a sarça ardendo. É isso aí que eu quis dizer, né? Foi mais ou menos isso que foi o negócio, né? Que até eu fiz um movimento estranho ali, os guri. Ih, pastor, esse movimento estranho tá estranho. Te afirma? Hein? Te afirma, deram aqui pra mim. Te afirma, pastor, qual é que é? É verdade. E foi, acho que esse dia tu pregou, não pregou? Não tu foi? tá de pregador? Ele pregou um dia já, não teve? Que isso, pai? Tu já fez uma escola de Timóteo, já pregou uma escola? Tu tinha uma mensagem pronta, acho que nesse dia. Teve a segunda vez que não tinha gente pra pregar. Tava atrasado um que não ia vir. Daí eu olhei pro senhor e falei, eu tenho uma palavra, se tiver que fazer eu faço. Mas Zágalo, velho. Não, mas eu me lembro do W. O W é uma figura. Quando ele me alugava com o Apocalipse. Pá! É um menino muito inteligente. Cara, que bom a gente falar, irmão. A gente podia ir adiante aí falando um monte de coisa. Mas a gente tá feliz de estar aqui. Uma honra receber vocês aí, muito bom estar aqui, receber o W nos recebendo com um cafezinho, com até uns troços aqui com mascake, fazendo barulho na hora do podcast aqui. Esses amendoins são de uma terra distante. Daí, se eu não me engano, os guris da Starlink trouxeram pra nós de outro lugar. É, né? Tem um gosto estranho mesmo. Cara, então, gente, na verdade o pastor Juliano tinha muita coisa para falar. A gente podia falar sobre a Igreja da Rua, como nasceu, as experiências de evangelismo na rua, agora a tenda, a vida itinerante de pregador e de cantor de rap. Podia falar um monte de coisa sobre construção, sobre batalha, dificuldade e tudo mais, mas nós optamos por falar sobre a construção da igreja, a construção do Juliano como pastor mesmo, e não como um itinerante, não como um cantor de rap. Mas não posso evitar de fazer uma pergunta. Tem rap novo? Não, mano. Quanto tempo já? Já faz desde a Igreja Não Morreu, acho que a Igreja Não Morreu tem 3 anos. 3 anos, até esses dias eu entrei cantarolando uma música ali, pensando em umas coisas, mas ia ficar muito sanguinário, daí eu acho que ia fugir. Tava muito brabo, a música tava... Não, assim, Ale, é um fenômeno, né? Porque tu sabe, né? Eu dava um tapa numa... Saía a música, né? Cara, não tá. Que coisa. Talvez porque eu não escute, né? Eu não escuto nada, mano. Eu só escuto fundo musical. É mesmo? Não, eu escutei muito Cassiane. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Meu chapéu. Só lá no Retiro, essa mano, aí é boa. Não, eu só tenho que falar sobre isso, mano. Tem que falar sobre isso. Como é que é o nome disso aí? É Drops, né? É Drops. Fomos pro Retiro, mano. Antes de ir pro Retiro, nós consagramos 3 dias e fomos. Deus deu o nome do Retiro, Pentecostes. Anunciamos o Retiro. No primeiro dia, 120 pessoas se inscreveram. Demos até o outro dia para todo mundo, 160 pessoas se inscreveram. Fenômeno, assim. O que nós lutávamos para ter gente aconteceu em exatamente 3 dias, né? Retiro. E passou-se 45 dias depois da inscrição para acontecer o retiro. E aí fomos pro retiro, tivemos todo um tempo de se preparar. Deus deu a direção, Retiro Pentecoste, não traz ninguém de fora, ministra vocês, e vocês era eu e o Lucas. Não botei nem o Ju.
E aí fomos ministrar. Chegou o primeiro dia, Deus me deu uma mensagem para que é tudo uma construção, tudo coisa que eu não conseguia fazer, que era aquelas coisas preparadas assim, ó. Primeiro dia se esvaziar. Organização. Organização e pá. Vão se esvaziar. O primeiro dia, mano, Deus já começou a fazer umas coisas muito loucas. Começou a curar as pessoas no meio do bagulho. Teve uma menina que literalmente foi curada de um fluxo de 6 meses. Bah, Estancou na hora, assim, pá. que louco. Entendeu? E aí, não, essa daí foi o último, né? Aí no sábado de manhã, o pastor Lucas falou sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Ele pegou ali Gálatas 5 e destrinchou. Informativo, aquela coisa Dele, didática. Assim, né? Só que, cara, o poder bradando. De noite, o Pentecoste, todo mundo esperando, porque seria a oração do fogo, do poder e pá. E aí eu trouxe uma mensagem falando que o ser cheio do Espírito e o poder significa obediência, esperando quando Deus quiser fazer do jeito de Deus, que não é você que manipula Deus, é Deus que faz, e você só cuida de se encher, como os discípulos ficaram se enchendo todo esse período, que não tinha o que fazer, só olhar pelas frestas e orar pelas frestas e orar, então faça isso. Todo mundo esperando um moverzão, mas aconteceu um mover. Aí acabou minha garganta, velho. E eu tinha a mensagem do domingo, que era a cereja do bolo. E não sei se tu tá ligado, nós estamos com agora a seleção feminina jogando, né? Ah, sim. E aí tem uma que tá todo mundo, né? Todo mundo naquela. E ela? Quando é que vai ser ela? Nós queremos ela! Quase que dando a entender assim, né, mano? E aí fechou minha garganta e Deus falou claramente pra mim assim: tu escolhe. Tu prega amanhã de manhã? Ou tu prega e não prega de noite? E de noite a casa vai estar cheia e tudo mais. E uma galera no retiro, 160 pessoas. Ou tu passa pra ela, 00:05. E amanhã tu prega à noite. Tu só tem voz pra uma pregação. Bem assim como eu tô te falando. E 00:05, nunca. Ela e o Ju não são dessas assim, ó. Ó, meu, tem como tu ir? O Ju mesmo deixa claro. Não, meu, preciso maturar a palavra e tudo mais. E a Josi também, não, tem que me avisar, porque eu tenho que me preparar. E eu tô me deitando, eu tava no quarto presidencial. As crianças já recém tinham pegado no sono, estão indo deitar assim. Eu falei, tu prega amanhã de manhã? Do nada. Olha, ela nem tremeu o olho, nem prego. Deus já tinha me falado que eu ia pregar. Viu? Já tô com a mensagem pronta. Aí tamo lá, botou a bota, né? Que tem uma bagulho. Tem a bota. Tem a bota da guerreira. É que nem meu padrasto, ele diz que só dança com bota. Sem bota ele não sabe dançar. Não, tem. Tá louco. Tem o dela. Esse dia tava aí no culto aí. E aí, seguinte, olha. A irmã subiu pra pregar e a pregação dela muito benção, assim, sabe? Tremendo, é minha mulher, né? Tipo assim, eu tô acostumado com ela, mas assim, é Deus movendo. E daqui a pouco, meu, o Espírito Santo tomou a casa e o irmão que desde 1997 não levantava o braço, que vivia com o braço pra baixo e tinha que ter força pra, né? Enfim, o cara tinha problema desde 1997 do braço. Num mover assim da Josi falar um bagulho assim e declarar, o pessoal no apelo todinho, ele primeiro começou a chorar por causa que era a vida dele, que ele disse que ouviu toda a vida dele, embora não via a Josi contar a história, mas ele se viu todinho no coisa. O cara vai me dar um glória a Deus, assim, que um cara que foi pro retiro que não era convertido, né? Meu Deus. Não convertido, foi acompanhar a família pensando na experiência de estar num sítio. Tipo assim, eu tô indo, mas tipo assim... Sim, vou dar uma relaxada. Não acredito nesse negão, não acredito... Bem assim, tipo assim, não contra nós, mas sabe aquela coisa toda no rolê. E no domingo, a oração de 20 anos da mulher, 15 anos dos filhos, 10 anos da filha, e por aí vai, que todo mundo orando pela vida dele, o cara vai me dar uma glória a Deus e levanta as duas mãos. Meu chapéu. E começa, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus. E quando ele notou, ele estava curado. Nem se ligou. Não se ligou, mano. Mas ele não sabia nem o que era dar a glória a Deus, né? Meu Deus, ele cara. Ele foi impulsionado por isso. E aí acho que ali foi... o anjo deve ter tocado aqui nele. Exatamente. Teve uma coisa assim. E agora tu fala ali, tem vídeo aí no culto aí. Seu Jorge, que foi curado no retiro. As duas! Ele levanta as mãos e grita. Esse nunca vai dizer, levanta a mão, irmão. Tem uns que não levantam, né? Fica marrendo. Esse já... Não, mano. Batizei, né? Batizei foi dia 17. Teve até música em línguas. Mano, o Semar foi tomado. O Semar foi tomado, cara. Pai, tu sabe que o Semar é serão, né? Mano. O Semar começou a cantar. Não, assim, não tem como explicar. Sim, não tem, é só viver mesmo. Mas já estamos com a data marcada, né? Pro próximo retiro. 1º de fevereiro, 29 de fevereiro. 1º de março, 2, 3 e 4. Né? No verãozão mesmo. No carnaval, né? Vamos pular carnaval no retiro. Que loucura. Agora acabei com o teu podcast. Não,
Não, a gente... meu irmão. Benção, cara. A gente precisa acabar o podcast, senão depois ele não vai conseguir me enviar o arquivo. Entendeu? Não, tudo certo. Vamos marcar um próximo, então. Vamos marcar um próximo. A gente tem que conversar muita coisa. Eu queria, exatamente como aquilo que eu narrei antes, né, irmãos? Falar sobre essa trajetória toda, essas questões muito específicas do evangelismo. Mas é legal ver o Juliano pastor falando como pastor da igreja mesmo, como cara que está coordenando um rebanho, dando direção para um rebanho. Isso é top. É muito bom ver, é claro, a estrutura, mas é fantástico, é emocionante ver o crescimento de vocês. O W ali focado. Né? Que coisa impressionante tudo isso. É edificante para as nossas vidas. Estou com a Dani e com a Gabi ali nos bastidores. Certamente elas estão sentindo a mesma coisa, tendo a mesma experiência que eu. Saudade tal de vocês. De ver isso tudo. Nós vamos encerrar por aqui, apesar de eu saber a mensagem da tua vida, eu gostaria que deixasse a mensagem pro povo. Cara, uma mensagem, um endereço bíblico eu não vou ter, porque eu não sei de nenhum. Tirando Romanos 8:28. Mas posso deixar... Vai, uma máquina de se queimar, né? Mas eu pode não preciso ser que... de ninguém para falar sobre o pensamento popular. Mas se eu pudesse deixar uma mensagem pra galera, mano, acho que eu deixaria assim, a matéria-prima, mano, que Deus trabalha na nossa vida. Não é bíblico, isso aqui é meu, tá? A matéria-prima para Deus trabalhar na nossa vida é a nossa verdade, porque quando nós trazemos ela para Deus, entregamos ela diante de Deus, Deus sabe que agora, com o que a gente tá fazendo, entregando para Ele pode fazer o que Ele quer, né? Então, um pedido de ajuda verdadeiro, um pedido de socorro sincero e uma conclusão de que algo está fora do lugar e que precisa de uma intervenção de Deus é o segredo, foi o que eu fiz. Então a mensagem da minha vida seria, cara, busque ser o mais verdadeiro possível com Deus. Porque volta e meia, eu tô meio mascaradinho. De vez em quando eu me olho no espelho, eu vejo que aquele ali não sou eu. O olhinho começou a tremer. E o cara vê algumas coisinhas que não, olha isso. só, esse aí não é tu, cara. Entendeu? Às vezes umas próprias coisas que escapam assim, umas humildade extrema que escapa assim, e tu pensa, não, isso aí não é tu quis impressionar. Então, essa verdade não permite que tu tente impressionar e pelo contrário, mostra exatamente quem tu é e as pessoas vão te amar e as pessoas vão conhecer Deus exatamente na tua verdade, né? Então, um segredo a mensagem da minha vida é ser o mais verdadeiro com Deus possível, que Ele se encarrega de lapidar o resto. Que top, cara. Geralmente quando eu pergunto isso, eu não pergunto sempre. Às vezes eu pergunto, os irmãos vêm mesmo com o versículo do tal, Zacarias, eu não sei, né? É que eu não sei. É que eu não sei nenhum, né? Aí ele continua. Essa parte a gente foi o pique, entendeu? Tirando Romanos 8:28, eu não sei nenhum. Mas esse repete na cabeça, né? Eu nunca mais vou me esquecer. A pastora Letícia do Bola de Neve pregou e eu nunca mais esqueci. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo seus propósitos. Glória a Deus, meus irmãos. Daí só esse versículo já dava mais uma resenha. Mas nós vamos parar por aqui. Quero convidar você que não acompanha a nossa rede social, acompanha lá, né, @ADLuzDasNações, @AmeLuzDasNações lá no Instagram. E claro, nosso canal aí, né? Lembrando que se você não está inscrito no canal, você já está em pecado. Então inscreva-se lá, por favor. E a rede de vocês aí, dá o @. A Comunidade Cristã Lugar de Filho, né? @Comunidade Cristã Lugar de Filho. E o nosso, né? Quem quiser acompanhar tudo que acontece oficialmente dentro da igreja, nossos podcasts, temos um programa na segunda, um programa na quarta pela manhã. Vou voltar com o meu podcast agora a sexta-feira à noite, esporadicamente, mas vamos ter uma continuidade. Encerrei o programa na rádio, mas estou me reestruturando para também manter um outro podcast paralelo a isso. Quero voltar. Mas vamos lá, Comunidade TV. Comunidade TV. No YouTube? No YouTube. Comunidade TV, você Legal. vai ter conteúdo ali, bastante coisa para passar bastante tempo. E o material do Pastor Lucas, tu encontra onde? Cara, curso Bíblico Fundamentos, né? Curso Bíblico Fundamentos, né? Ou então, lá no canal do Instagram, lá no Instagram dele, né? Coloca lá PR Pastor Lucas Franco, né? PR Lucas Franco. E aí você vai ver lá o link, entra para dentro, que é um material de extrema excelência. Um material verdade, mais completo, simples, profundo, muita excelência e mesmo. o Lucas é de uma humildade absurda. Absurda. Absurdo. Às vezes nós temos um grupo, né? O grupo dos pastores, né, mano? Às vezes dá uns belzão que eu vou lá e falo umas coisas, umas loucuras lá, e ele fica quietinho, espera eu me arrepender. Os guris tudo estão comigo do bolo, já querem, são tudo Pedrão junto comigo, ele fica quietinho esperando, e daqui a pouco ele vem com toda a sabedoria, ele é muito amor de Deus. Falei, né, que ele vai assumir o culto do domingo de manhã. Sim. Agora, a partir do dia 8, domingo de manhã com ele.
Bah, E ele tem um público, uma galera, mano, que vem só em dia que ele prega. Tem Que gente legal. que vem de longe só em dia que ele prega. Muito legal, eu acho isso. que top. Aham. Queridos irmãos, então nós encerramos por aqui o episódio do Amicast dessa semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Até me atrapalhei aqui. Até a semana que vem, se Deus quiser. Mas antes de tudo isso, eu quero deixar um grande abraço para a Josi, para toda a turma aqui da comunidade, para todos os irmãos aí que a gente sempre sente saudade de vocês. Então, fica nosso abraço fraterno aí. Que Deus abençoe a todos e até a semana que vem, se Tamo Deus junto. quiser. Até.